Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando Sobrenatural. Aqui quem vos fala é o Davi, trazendo aqui a dica do Rogério Lima, nosso irmão de fé e batalha aí, que encontrou essa matéria e nos enviou. E ela se encontra aqui no site do Brasil Sem Medo, né, um portal aí de informação. E ele diz o seguinte, ó: relatório da ONU diz que os governos devem impor a agenda do movimento colorido às religiões. Uma matéria de 13 de julho, né, de 2023, é uma matéria recente ainda, né? Ela reflete, meus irmãos, exatamente a forçação de barra que você está vendo, não só aqui e no mundo todo, né? Por exemplo, agora, para você ter uma noção, os filmes estão tendo as piores performances, né? Grandes filmes como A Pequena Sereia, Indiana Jones, recentemente, vai vir agora A Branca de Neve, que a moça não é branca, você vê, a história toda, né, se baseia nisso, né? O próprio nome dela, ela nem espera príncipe e nem será branca, sendo que o personagem é atrelado a essas características físicas. Por isso é que se tem um nome, inclusive, né? Se quer criar outra princesa, com a cor que for, que crie, que seja bem-vinda mais uma personagem. Mas você transformar uma que o povo já conhece, até os anões, para você ter noção, né? Eles também não são anões, só tem um anão. Os próprios anões estão revoltados, reclamando na mídia, porque perderam o emprego. E eu vejo muita gente assim que faz vídeos aqui, né, analisando filmes, e os caras sempre falam a mesma coisa. Não, olha, o mercado tá vendo aí que tá prejuízo, que não é bom investir nisso, né? O mercado sempre soube disso, o mercado inclusive está financiando esse tipo de coisa, porque a corrida do ouro já acabou. Aquela coisa que você tinha que oferecer um bom serviço, produzir filmes de qualidade para poder receber, acabou. Essas produções já vão pagas. Elas já são patrocinadas por grandes corporações que querem implementar isso na sociedade. Essa matéria deixa isso claro, né? Você vai ver aqui as Nações Unidas por uma causa, né, impondo isso aos países, e os países vão aceitando porque estão endividados, senão fica de fora, né, do tal chamado direito internacional. E como é que essas grandes empresas conseguiram, né, tanta força? Elas conseguiram se apoderando dos serviços essenciais de cada nação, né? Eu não preciso ser o presidente para mandar em uma nação se eu sou dono do solo, né, das terras mais produtivas, mais férteis. Se minhas empresas controlarem isso, se minhas empresas controlam a comunicação, né, toda conta de celular, de internet que é paga, vai para minhas empresas. Se a água, né, o tratamento de água e esgoto desse país também pertence às minhas empresas, e por aí vai, eu não preciso mais que você compre o meu produto bonitinho, eu não preciso fazer o bonitinho para te agradar, sendo que eu tenho todos esses recursos. É por isso que eu vejo tão maléfico, né, a ideia de um Estado inchado como a de entrega do próprio Estado, porque o Estado acaba se tornando refém, né, justamente disso, né? Ele fica, não, eu preciso que venham investir aqui. Ele vai entregando tudo, né? Vai criando novos impostos em cima da população, e ele não representa mais o povo, mas sim os interesses dessas grandes corporações por debaixo do pano. Tudo isso você pode entender que vem de fora. Por isso é que eu começo a matéria aqui, ó, dizendo o seguinte, ó: de acordo com o relatório, a condenação da prática colorida em algumas religiões, bem como a liberdade de crença em valores cristãos, como o patriotismo e a família tradicional, não são respaldadas pelo direito internacional dos direitos humanos. Isso também vem, meus irmãos, de um trechinho que a gente mostrou até daquele filme Carga Explosiva, onde eles deixam claro que as nações não devem mais existir, elas são apenas bandeiras, áreas para serem exploradas de acordo com seu potencial de lucro, nada mais do que isso. Este é o novo mundo. Não há mais países. Isso é uma coisa do passado. Há apenas realidades econômicas, ganhos e perdas, eficiência e desperdício. Pense em termos globais, não locais. Né? Essa história de patriotismo, de você amar a sua nação, acabou, meus irmãos. Eles não querem isso. Eles querem um mundo literalmente sem fronteira para que eles possam entrar, né? Então veja só, um relatório apresentado na 53ª Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos da Organização Nações Unidas diz que os governos devem impor a agenda do movimento colorido às religiões para combater a violência e a discriminação com base na orientação íntima. A reunião das Nações Unidas aconteceu no dia 14 e 19 de junho, em Genebra. O conteúdo do relatório foi divulgado na íntegra no dia 21 do mesmo mês, mas só ganhou repercussão esta semana depois que as páginas católicas denunciaram a intenção da ONU de forçar as religiões a aderirem à agenda colorida, sob pena de sofrerem sanções governamentais. Então, vão perseguir, vão multar, né? Vai usar o Estado contra, né, aquele pastor, aquele padre. Já está acontecendo aqui no Brasil, até porque
o nosso Supremo aqui sai na frente, né? Eles mesmos disseram, olha, a ONU está muito satisfeita com o modelo implementado aqui no Brasil, né? Afinal de contas, o Congresso tem medo de implementar certas leis, de impor aquilo à sociedade, e aí vem o nosso Supremo e faz de boa, né? Já que tem a maioria dos nossos parlamentares na gaveta através de investigações, processos, né? O pessoal elege muitos corruptos e esses corruptos, por mais que sejam cobrados, nunca vão se endireitar porque estão na mão dos caras. A verdade é essa, né? O pessoal mesmo deveria fazer sua ficha limpa e jamais votar em quem responde processo ou tenha o rabo preso com alguém, né? Mas o pessoal não faz isso, vota e pronto, e fica aí, né? A gente fica dessa forma. Então aqui você começa a entender que essa forçação, né? Essa imposição, independente da sua interpretação e posição religiosa, enquanto lá nos States, né, nos Estados Unidos, nós mostramos uma lei onde a empresa pode, inclusive, se recusar a fazer o seu serviço se isso infringir a sua crença, né, religiosa. Aqui você está vendo o contrário, né? E, infelizmente, meu irmão, você pode ter certeza, o Brasil já está saindo na frente dessa questão. Ó. O documento foi elaborado por especialistas da ONU em questões coloridas, Victor Madrigal Boulos, com base em respostas a um questionário enviado a governos, organizações da sociedade civil, instituições religiosas, líderes religiosos, acadêmicos, organizações internacionais, instituições nacionais de direitos humanos, ativistas e corporações e outros, né? Agora, quem foi essas pessoas que receberam esse relatório e responderam, a gente não sabe, né? É tudo aquela história. Confie em mim que eu estou fazendo o melhor para você e o povo vai nessa aqui e acabou. De acordo com os especialistas, o governo tem obrigação, ou seja, tem o dever, né, de adotar as medidas contra instituições religiosas e outros atores que se baseiam no princípio da liberdade religiosa para defender o direito de pensar diferente dos militantes da causa colorida. Então veja só, meus irmãos, se a Bíblia, né, te ensina e você respeita, mas não concorda, você não quer isso para sua família, agora você já pode, né, responder algum tipo de processo, porque eles estão dizendo que se você não pensa igual um militante da causa colorida, você está totalmente errado, né, e à margem da lei já. De acordo com o relatório, a condenação da prática colorida em algumas religiões, bem como a liberdade de crença em valores cristãos, como o patriotismo e a família tradicional, não são respaldadas pelo direito internacional dos direitos humanos. Claro, eles são anti essas coisas, né? Não é à toa que tem países que têm se levantado, como aquele país geladinho lá, tem se levantado porque não é que o cara seja bonzinho, até porque o regime que ele trata os seus próprios compatriotas, você sabe que é o pior do mundo, né? É o comunismo. Só que nessa questão aqui, meus irmãos, o cara tem razão. Ninguém também pode estar 100% certo, nem 100% errado o tempo todo. Tem algumas questões, é por isso que eu disse a vocês, a questão é polêmica, né? Quando a gente põe essas coisas aqui, tem gente que... então o cara tá defendendo, até teve um cara que disse, não, é o camarada Davi, né? Se referindo a um termo que o pessoal lá daquele país gelado, que eu prefiro não citar o nome, usa muito, né? Camarada, mas não tem nada a ver. O problema é que as coisas não são tão simples e não são assim como as pessoas querem que seja, né? Não é só escolher aqui, o mocinho é esse, o errado é aquele, não é bem assim. Tem muito mais coisas em jogo, meus irmãos. Literalmente, uma ordem mundial está em jogo aqui. E dependendo do que aconteça, principalmente no desenrolar dessas tretas, nós sentiremos os efeitos disso na pele, né, na própria pele. Claramente, o objetivo do relatório é servir como fonte de narrativas para o movimento colorido e viabilizar o que se chama de advocacy ou lobby do bem, para forçar a tomada de posição de agentes públicos. Segundo a ONU, as proposições expostas no documento serão enviadas aos países membros e a outras partes interessadas em cumprir plenamente suas obrigações sob a Lei Internacional de Direitos Humanos para proteger e capacitar as pessoas coloridas a buscar felicidade, exercer e desfrutar de todos os seus direitos humanos. Para justificar sua posição, que na prática é um ataque ao cristianismo, o especialista da ONU cita casos extremos de países com leis que permitem punir com pena de falecimento, né, de extinção de vida, a atividade consensual entre pessoas iguais, né, com aquele mesmo detalhe nas pernas, com base, né, na lei de valores culturais e religiosos, né. Eles dizem que os países se mantêm nisso. Aqui eu vou colocar as imagens dos documentos para vocês verem que não se trata aqui de fake ou exagero, né? E é o seguinte, ó, na plataforma de petições online CitizenGo, mais de 223 mil pessoas já assinaram um manifesto em defesa da liberdade religiosa em decorrência da declaração da ONU. Esta proposta ameaça nossa fé e arrisca a interferência institucional em assuntos religiosos.
tem um trecho da petição, diz um trecho da petição que pode ser assinada. Eu não vou poder colocar o link, né, porque a plataforma não permite links externos, meus irmãos, mas tá aí o título, é só você digitar que você vai encontrar, né, Brasil Sem Medo, coloque esse título aí que você vai encontrar e aí você vai achar aqui o link para você também assinar, caso você queira, né. De acordo com o Religiosos Liberty Instituto, que foi ouvido pelos especialistas da ONU durante o processo de elaboração do relatório, os defensores da política colorida tendem a caracterizar qualquer recusa e a afirmar expressões ou comportamento como discriminação injusta. Como resultado, a política colorida pode ser amplamente exercida contra indivíduos e instituições religiosas. Exatamente, família. Você não pode nem debater mais, né? Porque dependendo das palavras que você usa, você vai parar na cadeia, principalmente se você estiver aqui no Brasil. Eu fiz a análise do filme No Mundo de 2020 e nele eu afirmo que a fuga para campos, para sítio, ela não dá certo. Porque as terras férteis, as águas limpas, vai ser a primeira coisa que o sistema quer se apoderar. Aí tem pessoas que ficam revoltadas com isso, o cara diz, Davi, então mudar para outro país é pior ainda. Veja, quando eu falo em mudar para outro país, cada vez mais se torna uma boa opção, não é porque a pessoa vá se salvar em outro país. Mas é porque em um país onde a esquerda impera, as coisas vão acontecer de forma muito mais rápida. Eu, sinceramente, família, acho muito difícil que o comando que está aqui no Brasil hoje, que é a parte mais letal da moeda, esquerda e direita fazem parte da mesma moeda, mas a esquerda, ela é aquele funcionário exemplar para o lado ruim. Eles querem fazer tudo nas pressas, eles querem implementar o mais rápido possível. Coisas que os caras dizem, olha, vamos bater essa meta aqui para 2030, os caras querem fazer agora, não, vou fazer até 2025 aqui, porque eu sou o cara, né? É assim que a esquerda trabalha, enquanto o outro lado pelo menos ia mais devagar, né? Nessa mesma caminhada. Então, se você tem a oportunidade de sair daqui, hoje eu digo para você, saia, vá embora, se puder levar sua família, melhor ainda, porque a tendência aqui no Brasil é que essas coisas se adiantem muito. Era uma briga de quebra de braço ali, né? Não podia ter chegado quem chegou. Já que chegou, nós pagaremos o preço disso. Então você vai ver mais impostos, você vai ver mais ataques à família, à moral, os bons costumes, o cristianismo principalmente, né, será muito atacado. Você está vendo aí as empresas de Hollywood indo para cima mesmo, não interessa se os filmes estão dando pouca audiência ou pouco ou muito dá audiência, porque os nomes são grandes, né, os títulos são fortes, eles estão indo para cima porque grana eles têm para isso. Como eu disse, as fontes de riquezas reais estão cada vez mais concentradas nas mãos deles e eles podem usar o nosso próprio dinheiro contra nós mesmos e a gente não tem nem a opção de dizer vou deixar de consumir porque são serviços essenciais, né? É energia, é água, é saúde, etc, etc, né? Você vê mesmo esse mal terrível que a gente enfrentou aí, quanto foi gasto dos impostos, né, endividamento inclusive para comprar essa medicação que a humanidade precisava. Só por aí você vê, né? O sistema é muito grande, muito poderoso, é difícil fazer alguma coisa contra ele, né? Efetiva. Então eu abro aqui os olhos das pessoas, você vê que tem pessoas que ficam revoltadas, tem gente vendendo terreno, tem gente ganhando dinheiro ensinando isso ou aquilo. Nada contra isso, quem tem o que ensinar que ensine, não sou contra isso. Quem tem coisas para vender, terreno, carro que venda, né? Mas o que eu acho problema realmente é quando você apresenta isso como uma solução. Olha, faz isso aqui que você vai sair desse problema, você vai viver, você vai sobreviver ao Armagedon. Isso é absurdo, né? O que a gente pode fazer, família, mesmo é fazer a nossa parte, né? Para ver se as coisas melhoram um pouco, né? Porque tende a acontecer, isso é inevitável. Agora, tende a acontecer de forma mais rápida e mais brutal em um país como o Brasil, por exemplo, que tem um sistema aí, né? Que eu não vou nem falar, né? Não pode também, não pode mais questionar, pessoas estão sendo presas por isso, né? Banidas das redes, inclusive, então não vou fazer isso. Se é lei, né? Vamos seguir. Não pode, acabou-se. Deixou-se a chegar a esse ponto, então acabou. Então eu acho que, através do sistema que está aí, eles não vão sair do poder, vão continuar, e enfim, né? Estou fazendo aqui o melhor que eu posso para tentar conscientizar as pessoas. Tenho mostrado aí filmes antigos, né? O maior trabalho da gente montar um vídeo daquele, eu fiquei sem dormir, né? Para conseguir, mas fiz, graças a Deus está aí no ar. Quem quiser ver, veja, né? Porque você vai ver que coisas que foram apresentadas há poucas décadas como problema, já tinha como plano, né, de ser implementada na sociedade em 73, né? E até antes. Como é que pode uma coisa dessa? Bom, pode porque o problema nunca foi problema, né? O problema é a desculpa para ser implementado um sistema que vai concentrar ainda mais poder na mão justamente desses que propõem coisas desse tipo que você acabou de ver nessa matéria. Independente da sua vontade, independente inclusive da vontade até dos seus governantes,
eles estarão todos na mão grande, literalmente, desse sistema. O aviso foi dado, a gente faz a nossa parte enquanto Deus quiser. Já disse também, quando esse canal fechar, não tenho a mínima vontade nem disposição de fazer outro. Não farei, darei minha missão por encerrada. É isso, família. Mas enquanto a brecha estiver aqui, estarei firme e forte todos os dias fazendo vídeo aqui para vocês. Tomo maior cuidado justamente para que não aconteça, né, o banimento do nosso canal, sempre baseado em notícias, né, como você viu aí, as folhas do documento, tudo para quem quiser conferir, para dizer, os caras estão inventando, não. É verdade, é fato, tá aí, só não vê quem não quer. Você que entendeu, meu irmão, reconheça o nosso trabalho, né? E o que você pode fazer, se tornar um membro, você pode compartilhar, deixar o like, isso ajuda muito, né? Tem pessoas que nem esse trabalho se dão, o que prejudica o canal, prejudica o alcance do conteúdo, enfim, né? Vocês já sabem, a ladainha de sempre. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço, que o Senhor proteja cada um de vocês e as suas famílias e que Ele interceda pela nossa nação, acorde esse povo que dorme, né, para que eles percebam. Se isso acontecesse, era até simples, né, de se fazer algo que atrasasse mais o sistema, né? Mas enfim, fiquem com Deus e agora sim, fui!